Olá, caros coordenadores, equipes de liturgia, coroinhas, acólitos, cerimoniários. Estamos na continuidade do nosso estudo sobre a Santa Missa e as partes da missa segundo a instrução geral do Missal Romano. E agora nós vamos, para este vídeo, conversar um pouco sobre a saudação ao altar e ao povo reunido. Isso na celebração eucarística. Chegando ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saúdam o altar com uma inclinação profunda, a inclinação para o altar. Lembrando que, se atrás do altar estiver o tabernáculo com a Santíssima Eucaristia, é feita uma genuflexão. E aí adentram para o presbitério. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar. E, se for oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar. Lembrando que no dia do padroeiro da comunidade paroquial, que é um dia especial para todos, o padroeiro também é incensado. Executado o canto da entrada, o sacerdote de pé junto à cadeira faz o sinal da cruz com toda a assembleia. A seguir, pela saudação, expressa a comunidade reunida a presença do Senhor. Estas saudações estão todas no missal. Essa saudação e a resposta do povo exprimem o mistério da Igreja reunida. Feita a saudação ao povo, o sacerdote, o diácono ou outro ministro pode, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia. Então, por isso que aqueles que usam os folhetos ou outros subsídios para a celebração eucarística, perceba que aquele comentário inicial que era realizado na celebração, ele não está mais lá no comecinho, antes da procissão de entrada. Ele passou para depois da saudação, ou seja, para seguirmos o que a instrução geral do Missal Romano nos diz. Esta saudação, ela é importante, porque está na instrução geral do Missal Romano, mas também ela pode não ser realizada e não estará prejudicando em nada a nossa celebração. Um segundo momento que vem em seguida é o ato penitencial. O sacerdote convida para o ato penitencial que, após breve pausa de silêncio, olha a importância do silêncio neste momento, é realizado por toda a Assembleia através de uma fórmula de confissão geral e concluído pela absolvição do sacerdote. Tal absolvição, contudo, não possui a eficácia do sacramento da penitência. Isso é bem interessante nós termos sempre em mente. Aos domingos, particularmente no tempo pascal, em lugar do ato penitencial de costume, pode-se fazer por vezes a bênção e a aspersão da água, em recordação do batismo de cada um de nós. Então, ele substitui o ato penitencial com a aspersão da água benta. Lembrando que aqueles que estão preparando a celebração devem observar e ver com o presidente da celebração ou com a equipe que está preparando se vai ter a aspersão mesmo, para que o canto possa condizer com o rito que será realizado. Kyrie, ou Senhor, tende piedade. Depois do ato penitencial, inicia-se sempre o Kyrie, ou Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade de nós. A não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial. Então, se o canto ou a oração do ato penitencial já tiver estas invocações, Senhor, tende piedade, Cristo, tende piedade, Senhor, tende piedade, ele não é realizado após a absolvição do sacerdote. Mas, se ele não for realizado, por exemplo, usando a fórmula do confesso do Missal Romano, ele poderá ser realizado desta forma assim. Tratando-se de um canto em que os fiéis aclamam o Senhor,
e imploram a sua misericórdia. É executado normalmente por todos, tomando parte nele o povo e o grupo de cantores ou o cantor. Então pode existir um solista e o povo responde, porque todos nós pedimos perdão neste momento. Via de regra, cada aclamação é repetida 2 vezes, não se excluindo, porém, um número maior de repetições, por causa da índole das diversas línguas, da música ou das circunstâncias do momento. Quando o Kyrie é cantado como parte do ato penitencial, antepõe-se a cada aclamação uma invocação. Então é uma invocação. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Aí inicia o hino do Glória a Deus nas alturas. O Glória é um hino antiquíssimo e venerável pelo qual a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O texto deste hino não pode ser substituído por outro, ou especialmente por glorinhas que existiam na nossa liturgia, como cantos de animação, de encontros, onde se davam glórias a Deus, e estes cantos foram para a liturgia eucarística. E eles não contribuem porque não contêm a letra própria deste hino antigo e venerável. Isso nós estamos empobrecendo a liturgia. Entoado pelo sacerdote, ou se for o caso pelo cantor ou grupo de cantores, é cantado por toda a assembleia, ou pelo povo que o alterna com o grupo de cantores, ou pelo próprio grupo de cantores. Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos, ou por 2 coros dialogando entre si. É cantado ou recitado aos domingos, exceto no tempo do Advento e da Quaresma, nas solenidades e festas, em celebrações especiais mais solenes. Agora iremos tratar sobre a oração da coleta. E assim finalizamos este momento de preparação que a instrução geral do missal traz para as 2 centralidades, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Oração coleta. A seguir, o sacerdote convida o povo a rezar. Todos se conservam em silêncio, segundo silêncio, com o sacerdote por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. Depois o sacerdote diz a oração que se costuma chamar coleta, pela qual se exprime a índole da celebração. Conforme a antiga tradição da Igreja, a oração costuma ser dirigida a Deus, Pai, por Cristo, no Espírito Santo. E por uma conclusão trinitária, isto é, com uma conclusão mais longa, do seguinte modo: quando se dirige ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Quando se dirige ao Pai, mas no fim menciona o Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Quando se dirige ao Filho, vós que sois Deus, e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. O povo, unindo-se à súplica realizada naquela celebração, faz sua oração pela aclamação Amém. O Amém deve ser feito, dito, realizado de forma forte, convicta. Ao finalizar a oração, o Amém deve ser dito por toda a Assembleia. Na missa, sempre se diz uma única oração coleta. Então, não temos, por exemplo, numa missa especial, numa missa de 50 anos de casamento ou outro tipo de celebração solene também, duas orações da coleta. Não, é uma somente aquela que a Igreja
nos proporciona. Então, tomar sempre esse cuidado com o próprio do tempo. Qual é o próprio do tempo? Aqui no Missal Romano estão as orações que você vai escolher para aquele dia, certo? Então, olha quantas informações interessantes que nós temos e que você vai podendo aprofundar. Lembrar sempre, a formação nos ajuda a celebrar o mistério de Cristo de uma forma muito mais eficaz e que também possa gerar frutos para a nossa vida e para a comunidade.